Fala, meu querido telespectador, querido ouvinte, está começando mais um Pipoca TDC especial, segunda temporada de The Pitch. Meu nome é Jonatas. Meu nome é Pedro, o que tem um nome... O único que acerta o nome só é o meu, tá? É o fácil, porque, né? Porque ao invés de estar com Jonatas E o Luca. geralmente o pessoal fala que tá com o Jonas e o Lucas, né? Grande dupla, né? Jonas e Lucas. Pronto, cantando os maiores sucessos apaixonados. E aí, pessoal, vamos comentar hoje sobre o 5º episódio de The Pit. E eu já vou começar aqui com vocês, né? Lembrando que aqui é aquele momento gostoso, né? Aquele momento em que a gente tá ali, ó, todo mundo junto, né? Ó, o nosso querido Jesus Carvalho, 1397, comenta aqui, né? Finalmente saiu, agora posso jantar. Passei a semana em jejum, esperando o vídeo para poder comer. Cuidado com a cetoacidose, hein? Não, lembrando que eu gosto desse ritual, tá? Tu vai comer alguma coisa, eu tenho que ter um vídeo. Deixa eu ligar um negocinho. Tem um vídeo que eu separo pra poder ver enquanto tô comendo, né? Vidinho do almoço. E a ideia aqui do Pipoca TDC é um vídeo que você pode ouvir aí almoçando, né? Comendo aí, pra quem é daqui de São Paulo, marmitex, pra quem é do Sul, comendo uma laminuta. Tem. Não tem uma laminuta? Não tem bandeclay? Umas coisas assim. Bom, sem mais delongas, né? Queria saber... Sobe a vinheta. Lembrando que o objetivo aqui do Pipoca é comentar a série de maneira mais solta, né? Mais livre, trazendo um pouco pra realidade médica, né? Então se você caiu de paraquedas aqui nesse primeiro vídeo, a gente já fez todo o react dos primeiros episódios da temporada. Tem inclusive react da temporada anterior, que a gente tem toda uma série aqui, aí tinha outro nome, era TDC React, um formato um pouquinho diferente, era só eu e o Jonatas, hoje a gente vem com o Pedro também. Vou dar uma sugestão. Se você tá vendo, chegou de paraquedas no 5º episódio, pausa agora, vai pro primeiro, depois volta. Da primeira temporada, vê todos os vídeos, curte todos. Não, aí... Faz isso sim, confia. Não, vem de agora, vem de agora que tu vai gostar. E lembrando, de novo, sempre, bom reforçar, alerta de spoiler, tá? A gente vai falar aqui sem filtro nenhum, tudo que aconteceu, se você não viu o episódio e não gosta de spoiler, tá aí sim, pausa e vai ver o episódio. Tá, pessoal, preciso confessar que hoje eu tô um pouco de mau humor, tá? Por quê? Não, primeiro, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre esse episódio, assim. Cara, eu até na hora que terminou o episódio, eu mandei no grupo nosso ali. Eu acho que é o pior episódio da temporada. Tá. Assim, ele bateu de frente com o terceiro ali pra pior, mas os foi outros meio... tinham alguns casos mais interessantes, obstrução de via aérea, aquele trauma que... Esse aqui eu acho que não teve nenhum caso assim que eu falei, nossa, esse caso foi muito legal, sabe? Muito diferente. Foi cansadão, né? Porque o caso mais interessante é o da celulite, que vai evoluir mal, mas querendo ou não, assim, não teve outras coisas diferentes, sabe? Assim, celulite, beleza, não é uma coisa muito diferente, pô, comparado a uma toracotomia, Isso. Faltou aquele brilho, né? Perfeito. Eu tenho alguns comentários a tecer, mas acho que eu vou tecer ao longo do vídeo, dos casinhos e tal. Mas tu curtiu ou tu que trouxe a pergunta? De forma alguma, eu dormi assistindo. Beleza. Entendeu? Beleza. Tá? Mas vamos lá então, vamos pro nosso primeiro caso aqui, né? E lembrando do comentário já, o Gilciano Oliveira, ele comentou... Não, Gilciano Oliveira 5854. 5854, perdão. Ele tinha comentado assim, ó, bacana demais as análises, isso do vídeo 4, né? Acabei de ver. Achei que iam falar algo daquela moça da perna com celulite que voltou no final, tá com pinta de algo que vai evoluir, não sou da área da saúde, é puro chutômetro. Luciano, a gente esqueceu do cliffhanger do episódio passado, né? Não foi que a gente esqueceu, né? A gente viu e falou, que paia, né? Não, negativo. A gente achou massa, só que a gente esqueceu. A gente esqueceu de comentar que era o cliffhanger, porque a gente já sabia o que viria. Desculpa, a gente falou que era paia no primeiro episódio. Ela aparece, lá no primeiro episódio ela aparece, a gente fala, nem vamos gastar tempo. Que o Langdon libera ela, né? E toma Ceflexina e vai pra casa. Isso. Ali a gente achou que, tipo assim, beleza, né? Eu falei, vamos comentar da canetinha que ele mostrou da evolução, os caras, paia, cansado. Isso é verdade. O Luca falou, assim, vamos comentar, eu e o Jonas, não, deixa só mais uma celulite que mandou embora, a vida que segue. Mas, pessoal, ainda bem que a gente não comentou. Porque voltou e vira pauta agora, né? Justo. E ela volta ruim, tá? Então, assim, ó, aqui vamos pintar o cenário. Ela chegou, ela vai no pronto-socorro 7 da manhã, que é o primeiro horário lá do plantão, ela passa com o Langdon. Ela tá com uma celulite no antepé, na verdade, ali na cara era uma erisipela, né? Assim, tava bem delimitado, com vermelhidão, e vai de alta com cefalexina. Ele dá a avaliação, tudo mais. Sim. Quando ela volta no pronto-socorro, ela fala, ó, eu voltei porque você falou
que era pra voltar se não melhorasse, e eu achei que tá pior, tá com muita dor, eu tô meio... Piorei, né? E aí ele olha assim, isso já no fim do episódio passado, ele olha e fala, que bom que você voltou, tá ruim mesmo, e aí eles terminam, o cliffhanger é um negócio meio cinematográfico, né? O enfermeiro olha pro médico, aí um olha pro outro, ele, cara, vamos levar lá pra dentro, pro choque, porque aqui deu ruim, aí ele olha, MRSA, aí ele olha, ou pior, né? E aí, o que pode ser pior, né? E assim, antes da gente mergulhar nesse tema, né, gera um certo conflito ali, né, dele, a relação dele com o Rob tá bem desgastada por conta das coisas que aconteceram na primeira temporada, né, então o Rob tá bem no pé dele, né, tentando, tudo que ele faz, ele dá uma implicada e tudo mais, e aqui ele fica meio que, dá pra perceber que ele fica julgando, né, pô, o Langton deixou ele embora, né, pô, a paciente embora, no caso. O Rob, ele tá mandando meio mal, né. Eu queria mostrar, né, o seriado até mostra a canetinha ali, ó, como que foi a demarcação da lesão na alta, né, e como que ela chega no 4 horas atrás, 4 horas atrás, né, de evolução. 4 horas atrás. Foi no começo do plantão e a evolução. Isso é muito pouco comum, é bem incomum, né, na verdade, não é zero esperado que isso aconteça em um intervalo tão curto de tempo, aí realmente o pânico se justificava, né? Não é uma coisa que a gente vê, isso é coisa, às vezes, evolução de dias, né? Que tá piorando, uma coisa do tipo. A maior parte dos casos de celulite barra erisipela, né, Luca, eles são liberados para casa, são tratamento domiciliar. Uma das indicações de tratamento hospitalizado é o quadro de infecção cutânea que está se expandindo muito rápido. Muito rápido. Esse é um caso, né? E na série dá até pra ver, porque no mesmo episódio, né, então eles fazem essa segunda demarcação aqui no mesmo episódio, a gente já tem aqui, ó, como a gente tá vendo na imagem, pra quem não tá só ouvindo, né, a gente tá mostrando uma imagem aqui em que a lesão já passou a marcação que eles fazem no próprio... Eles até mudaram a marca. Na própria hora, né? Na própria hora, e surge uma bolha hemorrágica, né, então tinha, assim, né? Eles ficam bem preocupados. E a gente usa, né, critério de internação, progressão de doença, toxemia, que ela não tinha no começo, né, que é o cara com uma infecção cutânea tem febre, dor local, eritema, tríade, né, mas ele não costuma ter toxemia, né, febre, hipotensão, sinais de sepse, né. É difícil sepse por celulite, né, é uma coisa que é improvável. Você vai ver os trabalhos de sepsis, e aí quando eles colocam na tabela 1 qual é o motivo da sepse do paciente, celulite geralmente está lá embaixo, né? Menos de 2, 3%. Exatamente, né? E aí o Rob fala assim, ó, eu quero vancomicina e hemoculturas. E aí a série não fala, mas aí ele tá referenciando a suspeita de MRSA, né? Que é um tipo de estáfilo, né? Que é um tipo, então a sigla, né, MRSA, meticilina resistente Staphylococcus aureus, né? Quando a gente fala de infecção de pele, é 2 bichos, basicamente, né? Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes lá do grupo A. Então, na maioria das vezes, a gente se preocupa em cobrir gram positivo, que fica nesses dois, e aí a cefalexina, cefalosporina, ou até mesmo... Amoxicilina clavulanato. Amoxicilina clavulanato, oxacilina, vai cobrir esses dois, você vai acertar. Sim. E a gente não tem aquela briga de ficar querendo distinguir se é celulite, se é erisipela, se é strep, se é estáfilo. Um tiro né? pega as duas coisas, né? Exato. Qual que é um problema de saúde recente? O MRSA da comunidade. Porque se fosse no hospital, depois de um pós-operatório, todo mundo aqui daria vancomicina. Porque, poxa, né, a maioria dos serviços tem pelo menos aqui no Brasil, né, uma taxa pacientes com fatores de risco, acessórios, a gente vai falar disso, né? Uma taxa de Staphylococcus aureus resistente alta, né? Isso. Na comunidade, a gente está começando a ver esse fenômeno de aparecerem alguns casos de pacientes que se apresentam com o estafilococo resistente à meticilina ou oxacilina na comunidade, né? Então, assim, ele é um cara que ele não tem nenhum daqueles fatores de risco clássicos que a gente costuma pensar para a colonização por MRSA. Que aí aqueles antibióticos que a gente está falando de cefalexina, amoxicilina, não vai funcionar, né? Exatamente, né? Então, o outro ponto que a gente fica preocupado aqui é o tempo de evolução, né? Então, tanto o bicho resistente, porque eu estava dando um antibiótico, ela está piorando e ela está piorando muito rápido, né? E aí, até mostrando aqui outras imagens que eles trazem, né? É a evolução com uma bolha hemorrágica, né? Que você já começa a ficar bem preocupado que isso pode estar acometendo plano profundo de pele, né? Porque quando a gente está falando ali erisipela, celulite, é pele, derme, um pouquinho de hipoderme, mas quando começa a pegar face muscular, músculo, né? A gente começa a ficar
bem mais preocupado. O né? Rob vê isso, ele fica bem preocupado, né? Bom, acho que É. a gente vai falar um pouco até, mas ele queria fazer uma tomografia para excluir outros diagnósticos diferenciais, né? Facete necrotizante e tudo mais. Isso. E aí ele, inclusive, Chama a cirurgia, né? ele pede meropenem, clindamicina, chama a cirurgia, ele fica desesperado atrás da cirurgia, né? E eu queria trazer aqui, então, um pouquinho do MRSA, né? Esse aqui eu achei um slide de uma aula, que eu achei engraçado que o termo que ele usa, né? Estafilococo meticilina resistente, né? O que pode matar este assassino, né? Que é o termo que eles usaram, eu achei meio... agressivo, né? agressivo. Um pouco agressivo, Eu achei né? um pingente MRSA, tá? Ele não é só um pingente de Staphylococcus aureus, tá? Ele é MRSA. Cara, agora Tá que eu bom. vi que é um cachinho de uva, É um né? cachinho de uva. E aí o curioso é... Um cachinho de uva dourado. dourado, porque na coloração GRAM, que é o habitual, ele é uva, ele é roxo. Mas Como é áureos, como é douro. áureo, ele em outras colorações, as que primeiro identificaram antes do GRAM, ele se manifestava como dourado. Daí o nome áureos, né? É dourado. Pra lembrar, né? O estáfilo, ele se apresenta agrupado como cacho, né? E aí, É. pô, bonitinho. Imagina uma sequência e você fazer uma coleção. Você troca o meu estáfilo com o seu enterococo? Aqui, Pô, ó, pelo que a gente tá vendo aqui na imagem, ó, é um pack com 12 chaveiros, tá? Cara, Então deve aí- ser estáfilo. Mas quem que dá esse brinde pra alguém, top, né? top. Quem não dá? Esse é o erro. Não, pô. O certo era a gente ter 15 desses, pô. Pô, e você vê Eu que ele tem a prefiro andar capinha- com desse do que com o Homem-Aranha, assim, uma coisa da Marvel. Ele assim. tem a capinha do vilão, menos tá vergonha. ligado? Porque ele é pior que o MSSA, né? Assim. Não, esse bicho não é do... E essa paciente veio com um BO maior, né, Júnior? Bom, pois é, então, aí durante ali a investigação, né, o Rob, ele suspeita que ela pode ter uma fascite necrotizante, né? Inclusive, né, trouxemos aqui, a gente tem um tópico muito fresquinho do guia, do dia 8 de dezembro de 2025, em que é abordado um pouco sobre o novo consenso de diagnóstico e tratamento de fascite necrotizante, né? É o que seria, então, Lucas, essa questão da fascite necrotizante, né? É aquilo que a gente falou, né? Erisipela celulite, a infecção tá lá na derme. Quando vai para planos mais profundos, você perde um pouco a drenagem linfática e a infecção ela consegue espalhar com mais facilidade. Quando E aí- acomete a face profunda ali, Exatamente. Né? Ok. Aí, essa é uma situação de especial gravidade, porque pode ter síndrome compartimental, progride muito rápido, então vai ascendendo a infecção e o controle de foco é essencial. Então, aqui, Sim. basicamente, você precisa reconhecer a situação para operar o cara, né? Fazer o debridamento, lavar ali o tecido desvitalizado e controlar, porque senão é uma sepse que progride com gosto, né? A gente sabe que, primeiro, né, que quando você está fazendo análise clínica ali, existe um score clínico, né? A gente fala até no nosso tópico aqui, a gente Uhum. trouxe a imagem, que é o Lerinec. É Lerinec? Lirineck, eu falo né? O L Lirineck. Eu falo Lirineck, eu também. Lerinec, Eu né? uso Lirineck, mas é Lirineck, você usa o que você quiser. E aí, no que consiste, né, esse score? Deixa eu botar aqui. Ele é um score assim que ele pega bastante parâmetros clínicos do paciente. Você vai precisar para avaliar ele, né? O laboratóriozão ali de sepse Uhum. com eletrólitos Uhum. e função renal, né? Glicemia e tudo mais. E é uma pontuação. Quando está maior ou igual a 6, ele demanda que você investigue com imagem. Então, assim, o ideal é, tô diante de uma infecção de pele subcutâneo, tô achando estranho, o ideal é calcular o Lerinec para saber se existe um risco alto para fascite necrosante ou não, né? Exatamente. E aí, se tiver alto, hoje talvez eu tenha que olhar esse paciente com mais calma, fazer uma tomografia para ver se existe foco gasoso, se já algum sinal de acometimento infeccioso mais profundo. Uhum. Se tiver baixa a pontuação do Lerinec, talvez de fato seja só uma infecção de pele ali, eu posso aguardar, né? E o outro dado interessante, né? Ressonância é melhor do que Sim, tomo, mas tá. não tem de Se para fazer a tomografia demora, aqui, né, imagina para fazer ressonância. Porque né? qual que é o BO? E é o que acontece no episódio, né? Convencer o cirurgião de que tem que operar o cara, né? Isso. Pois é. E aí, primeiro que ela não vem, aí uma coisa da história, né? Cara, o Rob tava meio... Ele tá igual eu hoje, assim, poucas ideias. né? Poucas Muito poucas ideias. Durante o Porra. episódio inteiro, ele tá Não. muito puto com O que tudo. aconteceu? Que ele tava de boa. Cara, eu acho que ele chegou muito cedo no trabalho, tá ligado? E enrolou pra começar a gravar. É. Aí ele começou a ficar meio irritado. ou- assim, será né? que vai ser? Será que aconteceu isso? Ou assim, ó, É. já são sinais universais que algo vai acontecer com ele, entendeu? Já tá Vão dispensar ele mais cedo? num clima ruim. Já tá no Vai. clima ruim. É, já tá exato. No Mercúrio retrógrado dele, tá? Exato. E aí ele abre pra. Ele, tipo assim, Uma loucura, né? a Uma loucura. cirurgia fica falando assim: não, tem que fazer tomografia, não tem como ir pro centro cirúrgico agora. Ele não Não então, é eu vou certeza. meter Não é incisão certeza. aqui. Aí ele abre na frente dela, expõe o conteúdo
pútrido lá por trás na face, Uau, e aí pronto. Eu agora... fui atrás, tá? E isso é uma modalidade diagnóstica, tá? Tá na dúvida? Fazer uma incisão à Sim. beira-leito, Sim. e aí se você tem divulsão de plano profundo facilmente ali com o dedo, e ele fala isso no episódio. E fala isso no tópico do guia também. E fala isso no tópico do Isso que eu ia guia. falar, a gente fala isso. Cara, né? é muito. E foi muito bem representado, uma cena meio Sim. gore até. E uma outra coisa que é legal também, que é mencionado, né? Ó, eu vou descrever como tá no guia. Após a anestesia adequada, é realizada uma incisão de 2 centímetros. Acho que foi mais que 2 Um centímetros. pouquinho mais, eu achei. E até a face é profunda, então você faz então uma delicada dissecção romba do plano facial e o teste é alterado. Se você não sente resistência, o dedo ultrapassa sem resistência nenhuma. Uma dúvida Ou, aqui. não- ou sangra pouco, também é um sinal de que tá tudo muito podre lá Ah, dentro. a luva não tinha que ser estéreo aqui? Aí, meu amiguinho. Ele tava. Poucas meio, ideias, né? pouquíssimas, Tá né? Uma outra coisa que ele fala, né? O fluido dishwasher, né? Líquido de máquina, Isso. que também tá aí, né? Também tá aqui, top. Foi bem top mesmo. Uma última informação que eu acho que é muito boa de facite necrotizante é que, assim, ó, essa paciente, ela tava com vancomicina e o Rob manda colocar Clinda, né? Clinda. Uhum. Aí, assim, ó, isso é informação polêmica, né? Mas Tá. a ideia aqui é assim, ó, nesse grau de progressão, fica com medo de síndrome de choque tóxico, Aham. que é o estreptococo do grupo A, produtor de endotoxina, né? Uhum. E aí, a ideia é de dar um antibiótico bacteriostático que inibe produção de toxina, que aí Isso. é o papel da Clinda ou até análogo à linezolida. É como se a Vanco pegasse o Strepto ou Estáfilo, mas as toxinas que eles produzem, a Clinda pega melhor, né? Ela meio que bloqueia ali Isso. o metabolismo bacteriano. Clinda ou linezolida, você falou, né? Linezolida. E aí, outra coisa legal é que aqui mudou, né? Então, quando tem facete, se fosse só uma infecção de pele muito ruim, Uhum. o vanco tava ok. Isso, não precisa da Clinda. Chocou com uma celulite, né? Assim, Tá. beleza. Vancomicina, eu acho que ia cobrir super bem, porque Tá. eu tô cobrindo o MRSA, Uhum. tô cobrindo o strep. Perfeito. Infecção profunda, aí 50% das vezes a flora é polimicrobiana. Uhum. E aí quando a gente fala polimicrobiana, é gram positivo, gram negativo, anaeróbio. Então você faz o famoso cobertura ampla, né? Então, Aí o Mera entrou pro gram negativo e pro anaeróbio, né? exato, vanco pro gram positivo Uhum. e a Clinda com efeito antitoxina. Vamos seguir, então, para o próximo caso, né? Nossa, pelo amor de Deus. Essa paciente acho que foi pra cirurgia e não veremos mais, né? Não, talvez, provavelmente não é não. pra não. voltar, né? Acho que não é Contra pra fluxo. voltar. Teve um cara que voltou, não teve? Ah, não, mas ele voltou do Do outro hospital. Próximo caso é aquela senhorinha, né? Com uma dor senhora abdominal, né? Dor abdominal. Porque assim, ó, esse é mais um retrato desse episódio ter sido meio caído. Porque aí tem uma trama da Santos preenchendo o prontuário e ela não consegue ter tempo de preencher o prontuário. É uma piada que ela funciona, tipo assim, na primeira vez e as próximas 3 você fica assim, mano, ainda é isso, né? E aí tem essa parada São 50 do minutos disso. interno atender a senhorinha, né? Ele até pergunta, né, se ela usa bastante o Percocet. Percocet é o paracetamol, não, é oxicodona com paracetamol, né, se eu não me engano. É Vamos- o Paco dos Estados Unidos, Exato, né? que é um isso. opioide, né, com um analgésico. Lembrando que aí eles perguntam isso, né, porque a gente sabe que os opioides são classicamente conhecidos por levar tanto a constipação, às vezes até retenção urinária, né? E aí é uma senhora que parece que faz uso, né? Aí ele começa a palpar, faz o exame físico, suspeita aí que pode ter uma oclusão intestinal e até mesmo um vólvulo, né? Como diz aqui a legenda, né? Um vólvulo, né? Um volvo, né? Sigmoide. De sigmoide. A gente colocou até uma imagem aqui para ilustrar, né? Quando você tem uma torção ali, né? Do intestino grosso ali, do sigmoide, justamente. Passar um café aí, João? É o feijãozinho, o né? feijão, né? Que é o sinal não, o grão do Ah, o café. café, grão do tudo, café, né? verdade, verdade. Pô, Feijão. Feijão. Eu induzi. Eles estão com fome. sinal clássico aqui do grão do café, né? Aqui, Aham. o grãozinho e tudo mais. E aí a Santos fala assim, olha, pode ser que eles peçam um raio-x, né? Peçam o famigerado barrigograma, né? A radiografia ali, para ver se tem isso aí mesmo, se tem o volvo e tudo mais. E vem esse raio-x e olha aqui o que tem, né? Trouxe a imagem aqui, né? O famoso... Fezes, né? famosa fezes, é o miolo de pão, né? O sinal do miolo entendi. de pão, né? Que a gente vê aqui na radiografia, né? Tá vendo? Não sei se dá pra ver aqui na imagem. E aí, são fezes, né? Vamos E combinar que ele já sabia do tipo zero, né? Ele só tentou... Criar um mistériozinho, né? É uma paciente usando opioide que chega com dor abdominal, com uma história de evacuação reduzida. Acho que pareceu mesmo fecaloma, né? Que é o que aconteceu. Uhum. Agora sim, essa série. Aí rolou um momento que a série, tipo assim, querendo fazer.
um pouco de piada, acho que em cima da questão do fecaloma, né? No último episódio Quebrar eu tinha feito um comentário que, assim, na primeira temporada de The Pitt, eles chocaram muito por procedimentos, intubações malucas, né? Várias coisas assim. E nessa temporada, a impressão que eu estou tendo, né? É que eles estão tentando chocar com coisas meio gore, escatológicas, né? Então, já foi a questão do priapismo no segundo episódio. No terceiro episódio foi a questão do toque retal, redução da fratura de Cox. Isso. E nesse aqui, um toque retal para você quebrar um fecaloma, uma coisa que na prática médica, principalmente quem trabalha em UPA, pronto-socorro, vê bastante. Quem nunca fez isso no internato aí, tá... Não, e quanto menos estigma tiver com isso, é melhor, né? Mas, cara, é só mais um procedimento. E aqui eles usam pra fazer uma piada, assim, desculpa, mas eu achei muito sem graça. Eu gostei porque foi um personagem que eu detesto, que é o Golvi, né? Sendo defecado ali. Seu arquirrival, né? Arquirrival, né? É um personagem que eu não gosto e levando ele ser defecado, né? Foi um momento de puro prazer. De puro prazer, mas não impediu ainda de não gostar dessa cena, tá? Não sei se vocês adoraram, eu não gostei. O Luca gostou um pouco, eu ele percebi. falou. Ele riu. Eu tenho uma história, tá? Dá um caso interessante. Eu tenho uma história. É só um toque retal, é só uma quebra de fecaloma, pô, nada demais. Eu tenho uma história, beleza, porque tá bom. eu conheço, teve 2 residentes, que hoje são colegas, né? Que sabiam que era um fecaloma. E aí eles pediram pro colega da geral avaliar o paciente, e aí o colega, ele foi desavisado fazer o toque, era um fecaloma, e aconteceu exatamente o que foi retratado na série. Entendi. Exatamente igualzinho. Então foi assim, um ato de falta de caráter dos colegas nossos. Tá né? bom. De não indicar o procedimento que eles tinham que ter feito. Ainda cavaram pro coitado da cirurgia. Aqui a série retratou a mesma coisa, né? Acho que assim, quanto mais, com menos barreira você criar nesse procedimento e só ir lá e fazer, melhor, né? Porque Exatamente. é um alívio pro paciente. Eu lembro de uma paciente já em cuidados paliativos que chegou no fecaloma, assim, e a analgesia via EV não estava causando o mesmo alívio do que quebrar o fecaloma de fato causou, sabe? Então, é isso. Acho que às vezes se cria muita barreira por uma coisa que é muito simples na medicina, né? Exatamente. Beleza, vamos pro próximo caso, então. Qual será? Olha aí, né? Cara... Quase um caso aí daquela paciente que chega, parece que ela tem um diagnóstico de neoplasia de pulmão, já metastática, né? Já tem metástase para coluna. Eu não lembro se tem metástase cerebral. Metástase cerebral, vocês Eu acho que tem, mas aí refratária químio, né, que eles escrevem. Eles fazem até platina, né? Isso. Não sei se foi cisplatina, oxaliplatina, mas faz químio, a químio parece que resolve um pouquinho, mas ainda a doença é refratária, e aí ela chega com uma histórico aí de convulsões em domicílio e vai para o hospital por conta disso, né? E aí começa o atendimento dela, tá? No primeiro momento tá o esposo, tem comentários para fazer sobre esse cara também. Ele chega ali, né, e tal, e aí de repente aparece uma senhora correndo, né, com um piercing no nariz, dizendo assim, sou a doula da morte da Roxy, né? Primeiro momento, para quem não tá acostumado com esse termo, né, acho um negócio meio bizarro, mas na verdade não, né? Na verdade é um movimento aí que vem crescendo bastante nos Estados Unidos, principalmente, mas aqui no Brasil já ouvi falar de alguns locais que tem isso, agregado muito aos cuidados paliativos, né? Que é basicamente ali uma profissional que vai auxiliar uma pessoa a passar ali pelo processo de morte, não só a pessoa, mas a família. Você sabe o significado de doula? Não. De onde vem, sabe? É mulher, vem do grego, tá? Do grego, mulher que ajuda a outra, né? Cara, top, não sabia. Faz sentido. Faz sentido, né? Acho que a gente conhece muito as doulas no auxílio ao parto, né? Mas aí também agora vem... O da morte eu nunca tinha ouvido falar, eu conheço os colegas paliativistas, né, que tal, mas uma doula assim eu não conhecia, não. Achei bem interessante, assim, que ela atua ali praticamente como auxiliando os cuidados paliativos, né? Tá sabendo, ajuda muito a família, pelo que o marido fala e tudo mais. Tem uma hora que precisa de cadeira, ela ajuda a providenciar, né? Gostei, tá? Talvez acho que apareça um pouco mais deles aí na série, né? Esse é um caso que tá em andamento. Tem alguns comentários rápidos desse caso, sabe? Primeiro, não estavam conseguindo pegar acesso nela, né? Então, o pessoal até faz MIDA e IM, né? Porque não conseguiram fazer diazepam EV. Tem essa brincadeira na convulsão, né? Se você não tem acesso, é melhor midazolam. Se você tem acesso, faz o diazepam. O que o pessoal faz é diazepam e IM, sendo que aí é pior, porque a gente não sabe como o diazepam tem outros solventes ali junto, você não sabe a absorção. Fica meio errático ali. Fica errática a absorção do diazepam e IM, então é melhor fazer MIDA. E aí o pessoal não consegue, eles
A legenda vai colocar catéter central. Tem um Lost in Translation aí, né? Mas quando fala midline. O midline, né? Aí o midline é um catéter que ele é parecido com o PIC, tá? Só que ele não chega a próximo do átrio direito como o PIC chega. O PIC ele é mais catéter central mesmo, né? O PIC é um central, né? O PIC é um central. O midline é o meio caminho ali, né? O PIC é central, lendo de trás para frente, PIC é catéter central de inserção periférica, né? Uhum. Agora, o midline, ele é metade do PIC. Ele entra junto com o PIC ali no braço, só que ele para antes. Ele tenta axilar, ser né? um acesso venoso periférico um pouco maior, assim, né? Na ideia de ser uma coisa mais duradoura do que um acesso periférico. Só que, assim, então existe uma ideia do midline ser boa, só que tem 2 trabalhos recentes do JAMA, 2025 e 2024, que mostraram que o midline é pior do que o PIC em termos de efeito adverso relacionado ao paciente, mas quando eu digo efeito adverso, por exemplo, é perder o catéter. Não funcionar, por exemplo, sabe? Okay. Então, por mais que exista a tentativa por ser uma coisa mais prática, e pensando até em infecção e tal, mas o midline ele perde pro PIC. Agora, se a gente pudesse ter mais PIC, seria melhor. Esse aqui ela fala midline, né? Ela fala midline. Ela fala midline em um inglês. PIC, hein? Ela fala midline em inglês. É porque basicamente é igual, né? Só o tamanho, talvez o comprimento. Bom, e aí, continuando aqui então no caso, né? Reforçando então que vamos comprar PIC, né? Esquece esse midline. Mano, eu queria o problema muito não é mais só comprar, PIC, né? O problema não é só comprar, é comprar e aprender a passar, a ter equipe pra manutenção, passar, manutenção, isso aí também na nossa residência, tem uma história que só tem um enfermeiro que sabia passar PIC. Cara, ele era visto como um anjo, né? Ele é o anjo ali. Mas bom, mas é só, assim, não é um procedimento somente da enfermagem, né? Também o colega médico também pode muito bem aprender, né? Bom, e aí a gente fala aqui do nosso querido marido, da esposa dela, e uma coisa me chamou muita atenção, assim, eu fiquei incomodado, cara. Eu assistindo esse cara, e falei, cara, esse cara me lembra alguém, Eu olhava pra ele, assim, nessa foto ele tá até na outra ali, lembrando um pouquinho o Leonardo DiCaprio, né? Mas não era ele que eu tava lembrando, né? Olha essa foto aqui. Gente, ele é a cara aqui, ó, do Michel Teló, pô. É igualzinho. Não, é impossível você olhar. Eu vou sugerir uma combinação. Michel Teló junto com Rubinho Barrichello. Não tem uma vibe de Rubinho Barrichello, ele? Volta no anterior, ó. Putz, o anterior, volta no anterior. Volta no anterior aí. Peraí. Aqui? Tu não acha que tem uma vibe Rubinho Barrichello? Cara, pessoal, acho que eu vou jogar isso pra galera, né? Tá. Vocês acham que tem a vibe Rubinho Barrichello? Eu não achei. Eu achei que... Uma mistura, eu achei uma mistura. Isso eu te pego, né? Aqui, isso. Aqui, ó. E aí, né, isso nos leva, então, ao nosso glorioso aqui, ó. Cadê? Momento sósias, tá. Né? Qual o contexto disso aqui? Alguém comentou, né? Alguém, né? Algumas pessoas comentaram aqui nos vídeos que a gente parece certos personagens da cultura pop. Então, eu vou começar. Peraí, volta ali. Ó, o Harry Potter do Arrocha é muito bom, tá? Primo do Raul Seixas, né? Você sabe. Não sabia. Cara, não, ele é muito bom, tá? Eu queria entender, o Ronaldinho Gaúcho é muito forte, tá? Aqui, muito forte. Aquilo é pra ser o Neymar? Não, é esse aqui? O Gabigol? Sósia do Piquet. Meu Deus do céu. Falando nisso. Bora. Tudo vamos lá, aquele do Neymar é bom, aquele cara lá. Falando nisso, então vamos lá. O Pedro Magno, né? Falaram que ele parece quem? Falaram que ele parece Márcio Veras. Péssimo. Acho que é Marcos Veras, né? Marcos Veras. Mas tem um que ele parece também, falaram, tá? Marcos Veras. Mike, senhor In The End, né? In The End. Mike Shinoda, né? O grande vocalista do... It starts with one thing, tá? Vamos lá. Agora... Falaram aqui que eu pareço com o glorioso Marcelo Hessel. Tem muito, tá? Tem muito. Existe. O Marcelo Hessel era um dos integrantes, né? Acho que ainda é do Omelete, né? Crítico de cinema e tudo mais. Talvez, eu sinto energia. Existe, né? existe. Um homem performático, né? Aqui na foto, né? Tá bom. Energia indie. E aqui, ó, Joca parecendo quem? Bruno De Luca. Tá bom. Bruno De Luca, eu acho. Esse aqui, pra mim, é um tempero, Bruno de Luca, né? É um tempero, Bruno de Luca. Bruno de Luca, né? Sabor, Bruno de Luca. Acho que essa piada já foi. Já, foi. eu não aguento mais. Agora o Luca, aqui o Luca, falaram que ele parece grande Márcio Escapim. Não, nada a ver. Cássio Escapim, só que na novela Os Mutantes, tá? Não, nada a ver. Tomar nada uns a ver. 10 anos de whey, né? 10 anos de whey. Muita academia. Tá aqui os comentários na tela. Ó, o Guilherme aqui falando que eu pareço o Marcelo Hessel, o Mike Marcos Shinoda. Veras e Bruno De Luca da Medicina, e o Luca parece o Cássio Escapim, da novela Mutantes, e aqui o Mike Shinoda Pedro, tá bom? O Guilherme Soares 2 e a Tâmara Galderizi. Lembrando que o Pedro, na realidade mesmo, ele é o Júnior, né? É o Júnior. Do Sandy Júnior, né?
Lembrando que o grande problema de você parecer qualquer pessoa famosa é que você é sempre a versão mais feia dessa pessoa famosa. Não existe alguém parecer alguém famoso e ser a versão mais bonita. É sempre a versão mais feia. É sempre problemática essa associação. Ah, mas do Júnior passa, né? Tá bom. Vamos lá, então. Próximo caso aqui, também envolvendo, né, o nosso glorioso Ogilvy, né? Ele foi o craque da partida, tá? Foi o craque, né? Beleza. Tá, Pra alegria do Jonas. Né? Vamos usar esse termo. Bom, aí eu ouvi, né? Ele tá examinando aqui uma senhora que chega lá com uma queixa de tosse. Ele faz a clássica pergunta, né? A senhora é tabagista? Eu sou tabagista. Pô. E ela fala, por que você não cuida da sua vida? É porque, mano, ele é muito indelicado, né? Ele é Ela delicado. tá num momento de doença, ela tá mal, e ele vira e fala assim, ó, você não pensou em parar de fumar? Pô, assim, eu entendo a ideia e até tem respaldo de você aproveitar o momento da internação do paciente para tentar abordar sobre o tabagismo, que é um momento de fragilidade, é um momento que ele ficou, poxa, não quero internar de novo, talvez com isso seja o que eu preciso para parar de fumar. Mas você pegar a pessoa no pior momento dela, que ela tá acabando de internar, tá super sintomática para abordar isso. Imputando uma culpa, né? Tem outros momentos para fazer isso. Né? Muito Nossa, ruim. realmente eu nunca pensei em parar de fumar, né? Realmente eu adoro esse hábito. Não, E, bom, ela dá um corte seco nele, Dá, né? Que dá. Pô, nessa hora eu vibrei, tá? bem Nossa, gostoso, nessa né? hora eu... é isso aí. Beleza. Bom, mas dito isso, né? Eles pedem ali o exame de imagem pra ela, depois de fazer uma ausculta, muito bacana, né? E aí, ele, no exame de imagem, vê, né? Eles veem esse achado aqui, né? E aí, Quem ó. tá em tela aí, mas pra quem não tá vendo, a gente tá vendo uma radiografia de tórax com o quê, Pedro? Uma cavitaçãozinha, né? Uma caverninha que quem é do Brasil bate o olho, sabe? Que pensa que é tuberculose, mas lá fora o pessoal ainda rolou um mistério. Ah, ela tá só com uma pneumonia, né? Fala uma frase meio assim, com né? um buraco, né? É. No pulmão aqui na imagem, né? É. Bom, mas aí... Teria diferenciais lá fora. Aqui não, né? Aqui é clássico, né? tuberculose. Aqui estamos jogando em casa, né? Aqui pra gente é jogar em casa. Só que assim, ser tuberculose, beleza. Só que o que esse diagnóstico criou de movimento na série é toda uma situação assim, tuberculose, você agora vai ter que fazer coleta IGRA agora pra saber se você não tem tuberculose latente. E vamos repetir daqui a Vai 6 repetir. meses, vigilância. Todo Parece- mundo que teve contato com ela lá fora vai ter que ser avaliado. Parece que ele tocou em Césio, Ebola, né? Ebola. Césio. Sei lá. Parece Não, Césio pô, mesmo. chama o CDC. Ela tirou a areia azul do bolso, né? Não. Que Bauer. Não, Sendo que aqui deve ter, sei lá, a semana da tuberculose, né? Todo mundo atende quem pô, peraí. loucura, Acho que assim, então assim, existe de fato uma discrepância entre a maneira como tuberculose é lidada nos Estados Unidos e a maneira como tuberculose é lidada no Mas Brasil, será né? que aqui, aí vem a dúvida, o questionamento, será que lá eles têm um excesso de cuidado ou aqui a gente tem uma redução no zelo, né? Não, Eu acho entendo que é um pouco- prevalência, né, só, É um pouco mais, um pouco mais tato pra gente, a gente já sabe como é que é, né? Acho que, não sei, eu acho que, eu entendo o seu ponto, eu acho que talvez a gente é meio displicente um pouco com tuberculose, né? Eu acho que Tipo talvez assim, um às vezes pouco, não se equipa bem, não coloca a máscara certa, Ah, porque, nem- é tuberculose, tem em todo canto. Exato. Eu acho Não, que existe as isso duas aí. coisas. Existe um pouco das duas coisas, Não tá? existe. Primeiro já começa não colocando a máscara ou colocando uma máscara que é inadequada, né? Tá. Porque a gente sabe que tuberculose, o ideal, né, seria colocar a N95, né? A proteção contra aerosol, que ele coloca aqui na tela, Sim. na série, né? É Uhum. bem interessante isso. Apesar dele ser um porco, né? Tirar a máscara e botar em cima da mesa depois. É, Vocês, não sei se vocês separaram isso. é um ato de agressão. A agressão. é um ato de agressão. Eu fiquei agredido. E aí, assim, só que é engraçado essa questão da tuberculose latente, porque a gente tem recomendação brasileira, né, de profissionais de saúde fazerem avaliação recorrente de TB latente, porque se tiver um aumento de 10 milímetros do PPD, que é uma das técnicas, você tem indicação de tratar. Então, voltando aqui, né, definindo TB latente, o paciente pode ter tuberculose ativa, manifestando sintoma e tal, ou ele pode ter aquela tuberculose que tá rolando pelo corpo dele e você não sabe se ele vai manifestar de fato TB ativa no futuro ou não. Tem pessoas que podem ter uma TB latente e nunca manifestar nada, nunca ter nada. Tem pessoas que podem ser em algum momento da vida dela uma queda de imunidade, usar um remédio que aumenta o risco, alguma situação e manifestar tuberculose ativa. Existem duas técnicas para você ver se a pessoa tem TB latente ou não, né? Então, não tem TB ativa? Primeira pergunta, não tem tosse, não tem falta de ar, não tem febre? Beleza, vamos ver se tem TB latente. Aí tem dois testes, tem o PPD, que é um teste cutâneo que envolve a pessoa analisar agora, fazer uma inoculação agora e daqui a 2, 3 dias, reavaliar e ver o quanto cresceu. E tem o IGRA, que é um exame de sangue, ponto final.
Tá, que é esse aqui, né? Que é esse que tá no Quantiferon slide. Gold, né? Que ele fala. Isso. Eu quero muito mais fazer o Quantiferon Gold, Gold, do né? que o Igra. Pô, tem o Quantiferon Silver. E o Mas ele Black. é bem mais rápido, né? Bem mais direto. O Igra não tem relação se a pessoa tomou BCG recente, o Igra exato. não tem se não tem relação. O Igra, se a pessoa tem outra micobactéria, não vai pegar só a tuberculose, já o PPD pode pegar. Então, o Igra tende a ser um pouco melhor em alguns cenários, mas se a pessoa tem linfopenia, por exemplo, o Igra pode não ser tão bom. Então, existem umas particularidades. Uhum. Mas o mais legal é quem tem que fazer a avaliação de TB latente. E a lista é muito grande, né? Só que ela é meio que ignorada. Vou dar um exemplo, ó. Tabagista, pessoa que tem fuma mais de um maço por dia, tem indicação de fazer o Igra ou PPD, porque se tiver maior que 10 milímetros, já tem indicação de tratar. Segundo o Manual da Tuberculose de 2019, aqui do Ministério da Saúde. Isso é muito pouco praticado, né? Muito Mas pouco, sim. muito. Ó, olha a penúltima linha ali, profissionais de saúde, se aumentar 10 milímetros em relação ao primeiro. Cara, ninguém faz. Como que eu sei se aumentou se eu não fiz? Né? Pronto, Essa é a né? grande dúvida. É como saber se aumentou se eu não fiz. E aí uma pequena curiosidade para vocês, né? Existe uma relação entre Sherlock Holmes e a tuberculose, mais especificamente o PPD, né? Me dá um segundo para contar aqui rapidinho, né? Então, existiu um congresso aí de medicina que foi em Berlim, tá? E aí, o Sir Arthur Conan Doyle, que é o criador, né, do Sherlock Holmes, ele era médico, exatamente, e ele foi até esse congresso, e na época a palestra mais esperada era de quem? Do senhor Koch, né? Ele era professor na Universidade de Berlim. Não, do bacilo de bacilo- Koch. Exato, do bacilo de Koch. Koch. E aí, nessa época, ele estava alegando, né, o Koch, que ele tinha inventado a cura da tuberculose, porque na época não existia cura da tuberculose, mal sabia-se o que era tuberculose, né? E aí, como era a cura que ele tinha pensado, né? De você, como fala, colocar ali, né? Colocar na pele da pessoa, né? Inserir na pele da pessoa ali, manter a pele da pessoa em contato com com tuberculose, né? Com algum tecido ali contaminado sabidamente por tuberculose, ele dizia que isso curava a tuberculose. Só que o Arthur Conan Doyle ficou meio assim, nossa, mas isso aqui tá meio estranho, né? Não faz muito sentido, porque não sei o que, não sei o que. E aí começou a ser o inquisidor, né? Dessa teoria e tudo mais. Fato é que essa teoria de que isso curava a tuberculose foi desmascarada, mas foi daí, então, que surgiu o PPD. Porque viram que não curava a tuberculose, mas poderia permitir o diagnóstico aí das pessoas que tiveram contato aí com a bactéria. Legal? Incrível. Foi bacana? Incrível. Ok, Sir Arthur Conan Doyle. Ok. Foi boa, foi boa. É quase que a primeira BCG, né? Exatamente. Protótipo BCG. Foi graças ao Arthur Conan Doyle ter duvidado, tal qual o seu personagem, Sherlock Holmes. Próximo slide? Próximo slide, por favor. Nossa. Se a gente puder passar. Passa aí, ó. Fechou. Aí, é o hospital que tá mandando o paciente pra lá, né? É isso? Esse Westbridge aí é uma imagem gerada por inteligência artificial, mas, Nossa, teoricamente... Meus olhos não diriam. Não, Caraca, eu realmente achei que era verdade, tá? E agora é o problema do... Agora, você já parou pra pensar que até o resto, o final da sua vida, né, você sempre vai se perguntar, isso é real ou é real? Pro resto da vida. Pro resto da vida. Bom, dito isso, né, Vocês viram a agora rede social da ZA? Sim, Vocês viram isso? eu vi. Eles ainda estão Você viu? se questionando, né? Vamos lá. Eles ainda estão se questionando sobre... Mas sobre a rede social Vocês não vão querer falar. Galera, alguém comentou aqui que eu que fico interrompendo, tá? Eles tinham. Alguém eles comentou tinham- isso aqui. Mas, ó, dito isso... Mas tu viu que eles querem uma língua, né? Não, toca aí, mano. Beleza. Toca aí. Não, foi mal, bora, Jonas, vai, o que tem? Fala aí. Eu esqueci até, velho, o que eu ia falar. Isso que eu falar do cyberterrorismo. Vamos lá, aí, bom, a gente tá aqui lembrando, né, Tá isso. esse é o bendito hospital que eles estão apostando se é ou não, o que aconteceu com ele, blá, 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 blá. Fato é que, nesse momento, o Rob fala o seguinte, né, silêncio total na Ilha Perdida, que é o hospital lá, e a enfermeira-chefe de lá não responde. Isso é uma pista de que talvez ali possa estar ocorrendo um cyber-hacking, né? Que é a Porque sua aposta do minha episódio aposta. passado, É a né? minha Eu aposta. concordo, acho que é uma minha aposta boa. Eu acho que vem aí, né, o cyber-hacking. O outro aqui, o enfermeiro, né, ele aposta num negócio que é sumidouro, né, que traduzindo como sumidouro, mas é algo como sink, alguém lembra? Sinkhole, exatamente, né? Que basicamente é quando abre uma cratera no chão, né? Peraí, né, cara? Peraí. E ele aposta...
E ele aposta uma grana, ele aposta o né? dobro, né? Pô, É. o cara tá ali, né? Vai ter filho, tá gastando dinheiro com bobagem, né, cara? Com bet. Já tem filho, isso aí Tá já tem gastando filho. dinheiro com bet. Eles, mas você tá vendo muito filme, cara. Eu sou contra. É. Eu acho, né, que vai ser uma questão de cyberhacking, né? Nosso Isso. hacker aqui do TDC, né? Tá. Hackerman, né? É esse o nosso hacker? Não sou. É o Cauê, É, o o hacker. Cauê. Se é uma pessoa que é o hacker, é o Cauê, mas beleza. É no low profile. Mas agora tem outra coisa também que Eu ia gostar da acontece. piada. Né? O que acontece é que eles citam novamente o bebê, né? O bebê de Rosemary, Esse bebê não resolve, né, cara? O bebê da sem Não, mãe, o bebê eu acho que já subiu pra enfermaria, só que ele ficou curioso. E aí, descobriu quem que soltou o bebê aqui? Pô, Quem velho. que fez isso? E aí ainda não tem notícia, né? Não temos notícia do bebê ainda. Lembrando que a gente tinha falado lá atrás que a gente achou que a mãe do bebê deve estar doente, né? E que talvez apareça. Será que esse foi o gancho? Pra quem tá contando, 5º episódio sem informações do bebê, tá? Próximo caso aqui da nossa passagem de caso, né? Que a gente tá nesse tópico agora, é com relação ao Jackson, né? O menino que foi atacado ali na universidade com os teasers, né? E aí ele tava desacordado, foi solicitado um licor pra ele, o licor veio normal, né? Veio, Isso veio veio. normal, Aí né? agora Tá vai esperando ele acordar e conversar com a psiquiatria, né? porque vai avaliar ele, né? Tem um comentário muito bom sobre isso que fizeram, não sei se tá separado, acho que não, né? Que o pessoal associou os números que ele tava falando na hora da agitação psicomotora com o número da lei que é de injúria racial nos Estados Unidos, uma coisa assim, né? Segura, tá aí esse comentário. Tá Tem, separado. tá aí. Beleza. Tá separado. Beleza. Bom, próximo... Mas é isso. É isso. A gente tá aqui só passando os casos para ver o que a gente não comentou com mais afinco, né? Uhum. Então tem esse menino da agitação psicomotora que viu tudo normal. Tem o próximo Tem o caso. cara da cetoacidose diabética, que a gente já comentou também, né? Isso, tem o cara da cetoacidose diabética, né? Que assim, gente, o problema dele aqui é que ele não tem como pagar o atendimento da saúde, né? Pra nós isso aqui não é um problema, né? Então não é relacionável, né, ao nosso dia a dia aqui, né? O mais próximo disso que eu tive, Jonas, foi uma paciente que teve uma parada, que ela não tinha plano de saúde, mas ela tem uma parada cardíaca chegando no hospital particular. Aí o pessoal, obviamente, né, trouxe a paciente para dentro do hospital, fez todo o atendimento, ela vai para UTI, ela fica bem, só que ainda assim, uma internação prolongada de UTI, toda a complicação pós-paciente crítico, traqueostomia e tal. Então a gente tá falando de uma internação de quase 3 meses, assim. Meu Deus. Nossa. Não de UTI, mas acho que foi De uns 20 hospital. dias de UTI e mais um... Mas não rola uns 2 transferência meses. não para outro serviço? Cara, eu não vou lembrar detalhe agora, nós foi uns 4 anos isso daí, sabe? Mas eu sei que no final conseguiram encaixar um pouco no esquema de filantropia que tinha já, Tá, que já existe um pouco de parceria de alguns hospitais particulares com o governo para uma parte ser filantropia, então aí já conseguiram, e ficou tudo certo, sabe? Tá. Mas assim, é o mais próximo disso assim, que eu tive de uma paciente que, entre muitas aspas, se preocupava com dinheiro, porque ela não estava preocupada, porque assim, ela realmente não tinha o que fazer, ela não ia ter condições de pagar, ela não tinha o que fazer e tal, então, mas deu tudo certo. Até nisso foi diferente, a paciente não tinha uma pressão que nem ele tem. Pô. Esse paciente de cetoacidose, ele tá numa pressão de como pagar, ele fica contando os números de quanto que tá a internação dele, nem isso eu percebi. Esse é um problema muito real lá, né? E aí, né, a Joy, né, a interna, aqui eu gostei dela, tá? Nesse episódio. Eu gostei porque trouxe um pouco mais de camada, ela conta a história da avó, beleza, até aí meio novelão, mas interessante. Sim. Mas o que eu gostei é que ela falou assim, cara, eu não quero ficar próximo de pacientes que morrem. Ela foi bem, tipo assim... Que explica um pouco do comportamento dela. Exato. Né? Cara, no pronto-socorro, e né? eu lembro assim, quando eu era R1, tinha uma R+, assim, que eu fui dar plantão, uma R3, de alguma já subspecialidade, mas que tinha que dar plantão no pronto-socorro. E ela falou bem assim, eu não gosto de pronto-socorro. Eu não gosto de pronto-socorro. Eu não me sinto bem confortável aqui. A pressão, que é uma especialidade ambulatorial que ela fez, e a pressão que a gente sente aqui, eu não me sinto confortável. E assim, ela fazia o trabalho dela muito bem. Muito bem. Só que ela estava visivelmente desconfortável, só que assim, se eu tenho que estar aqui, eu vou fazer o meu melhor, eu vou resolver, já que é uma obrigação da minha residência estar aqui, eu vou estar. Só que eu acho, nesse momento eu percebi que é ok ter médicos que não gostam desse ambiente e tá tudo certo, né? Eu acho que a Joy parece ser essa pessoa, né? Que ela não se sente confortável no pronto-socorro, né? A diferença é que, na maioria dos casos, ela se mostrou desinteressada, né? Assim, beleza. não foi igual ao seu Isso. exemplo, Mas né? eu digo assim, que às ruim. vezes a pessoa falar que não gosta de pronto-socorro, ela assim, nossa, você é um médico que não gosta de pronto-socorro? Não, é normal, é ok não gostar, né? Você é um Apesar médico... de nós três aqui a gente gosta, mas Você é um médico e não faz cirurgia?
Tá, esse esse aí é é um clássico, papo. Então, você- Uma galera da minha família ainda acha que eu Quem faço. não tem, tá? né? Quem nunca Uma tem na galera. família, né? Pô, Ah, não, eu só. Isso, um dia eu quando vou que você vai fazer cirurgia? Beleza. Never. Bom, e aí, né, a Joy, ela sugere, então, né, como espelhando-se no caso da sua avó, não poderíamos interná-lo à ala médica cirúrgica em vez da UTI, né? E aí surge aquela grande dúvida, né? Não, mas ele está tratando uma cetoacidose diabética, então, teoricamente, ele precisa receber a bomba de infusão de insulina e isso não pode ser feito na enfermaria, deve ser realizado aí na UTI. E aí, meus amigos, aí que eu vou surpreender vocês, porque Joy, apesar de ser desinteressada, Ela não é desinformada, ela né? não é desinformada porque ela assina, né? Nossa. Ela assina o guia TDC. Porque o que ela sugere, né? Ela sugere o uso da insulina subcutânea para o tratamento de cetoacidose diabética. Você conhecia esse uso da insulina subcutânea, em vez de você receber na bomba de infusão contínua, né, na veia? Pois é, pessoal, lá no guia TDC, isso está muito bem coberto no tópico Consenso de Cetoacidose Diabética e Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar de 2024. E aí tem a seguinte frase, né, que é quase ipsi litris descrita na frase. Fala aí. Né? A frase é a seguinte, prestem atenção. A administração subcutânea a cada 1 a 2 horas de análogos de ação rápida pode ser uma alternativa, que é a insulina regular aqui, né? Um exemplo de ação rápida pode ser uma alternativa eficaz para cenários de escassez de recursos, poupando a necessidade de internação em leito de UTI, né? Exatamente o que a Joy fala, e é exatamente aqui, ó, trouxe evidências, né? Um estudo aqui de 2023, que é inclusive do jornal de emergência, né? Uhum. Que é excelente, tá? Falando um pouco sobre a infusão aí de insulina subcutânea e insulina regular, comparando. Bem bacana. Principalmente na dose Card leve e leve, moderada, né? Que eu pulei ali o texto, não li ele inteiro, Isso. mas falando aqui de card leve ou moderada, né? Claro que o paciente está rebaixado, está mais Isso, grave, perfeito. você não Aí não. vai, com uma acidose muito importante, você não vai ficar esperando ele lá, né, deixando ele na enfermaria, né? Top. Mas, muito bom. Que é o caso do cara aqui, né? Tá conversando, tá É, até ele irritado, tá fazendo até melhor, conta, né? né? Esse Deu desse caso aí no Nossa, episódio, né? Deu demais. Cetoacidose, chegou rebaixado, mas acho que agora Vai resolvido, fazer né? Foi uma- pra enfermaria resolvido, Fazer né? uma É. vaquinha, tá beleza, cara, Brasil. E aí, Tem o caso do presidiário que chega também, né? E aí rola toda uma tensão, assim. Eu não sei se teve presidiário na temporada passada, assim. Acho que não. Acho que Não não. teve, né? Não. Teve policial, né? Mas não teve presidiário. É, mas assim, aí chega esse paciente, aí chega o policial junto, toda a dinâmica de uma pessoa Privada de liberdade. privada de liberdade dentro de um hospital, que aí tem que ficar um profissional ali junto também. Rola assim um pouco de atrito, né, entre a equipe de saúde e o policial, coisa que na minha prática, acho que com certeza deve ter isso por aí, né? E se tiver alguma história, conta aqui pra gente. Na minha prática, toda vez que teve essa situação, os policiais foram super bem de boa, assim, sabe? Nunca atrapalharam o meu atendimento assim, nesse sentido, não. Mas com certeza deve ter história. Deixa aqui embaixo, né? Vocês têm alguma? Eu tenho uma, não, que não envolve dá pra falar. policial. Ah, Não, é que foi engraçado. Sabe esse pessoal da ONG, que às vezes vai... É ONG de atuação hospital. Pessoal da ONG, né? eu não entendi. WWE. Pô, Tem ONGs hospitalares de, por exemplo, humanização, canto, coral, Tá, etc. entendi, né? entendi. Aí foram num quarto, era um leito compartilhado, e aí tinha um indivíduo que era um paciente que era privado de liberdade, né? Eles entraram, a gente pode oferecer uma música, não sei o quê. Aí não, pô, foram super receptivos, eu vendo a cena, né? Gosta de skunk? Gosta. Aí, vamos fugir. Aí o cara com a algema, ele deu risada, todo mundo deu risada, foi muito engraçado, o policial deu risada, e aí ficou esse momento meio constrangedor aí, meio fora de tempo, assim, mas foi engraçado. Então, aí... beleza. Valeu, Luca! Cara, quem viveu, deu muita risada. Não, é boa. Eu só fiquei pensando... só pela piada. Só pela piada. Bom, Mas é bom. Só que Vocês queriam uma história ruim? Não tem história ruim. Não vou trazer coisa ruim aqui, gente. Isso aqui é um programa familiar, pra ficar comendo almoço. Bom, seguindo então, né, e aí eles estão prestando atendimento, fazendo ali o ATLS, né, que não vai ser agora que a gente vai falar sobre ele, porque a gente vai guardar pro momento em que o Rob sofreu um acidente de moto, né, aqui eles fazem o ATLS e tudo mais, e aí eles estão avaliando se o paciente ele tem algum trauma de mandíbula, né, e aí é sugerido pela doutora... Quem que sugere mesmo? É a doutora Acho que é o Hashimi. Hashimi, né? Acho que é a Hashimi que sugere. Aham. E ela sugere justamente fazer um tongue blade test. Tá bom. Um lame na língua. Tá bom. Quando eu vi isso, A lâmina do quando eu vi isso na série, eu pensei assim, ó.
ou eu ou algum dos meninos vai trazer isso pra aqui pro Pipoca. Não porque tem como, né? eu não Comprar conhecia. Eu não conhecia. Esse nome é bom, Tongue Blade, né? Mas aí, como fazer um Tongue Blade? Pessoal, vamos lá, receitinha de bolo de como fazer um Tongue Blade. Vem comigo aqui, ó. Primeiro você precisa de uma tongue e uma blade. Beleza. Tô aqui com a minha blade na mão. Pra fazer né, um teste. Exato. É um palito, palitinho, né? Palito disso. O famoso palito de sorvete, né? Tá. Serve pra testar também nervo trigêmeo. É abaixador de língua, né? O Joca aqui é o abaixador de língua. E aí a gente vai fazer o quê, ó? Primeiro você coloca o abaixador de língua entre os... Isso eu fazer eu não consigo falar, né? Mas entre os molares aqui do paciente. E agora que você fez, eu não posso fazer pra demonstrar. Aí né? fica um paradoxo, né? Mas eu tá vou mostrar, depois eu faço. Você coloca aqui nos molares, e aí o que tu vai fazer, como um examinador, né? Você vai pedir o paciente morder forte. Então, morde forte. E tenta torcer, aqui ó, torcer. Que é forçar a abertura Exato. da mandíbula. Né? Exato. Você vai torcer. O A cara do objetivo... Pedro Eu tô aqui. impactado. Era pra quebrar? O objetivo é que você tente quebrar o palito enquanto ele morde. Tá? Aqui, ó. Incrível. Por quê? O que acontece, né? Ah. Se o paciente consegue manter a mordida, né? Ele consegue manter ó, o abaixador e ele, dependendo da qualidade, ele quebra, né? Tá. O teste é negativo. Então é Tá menos bom. provável Então, que ele tenha uma fratura. Não faça isso com uma lâmina de Tu aço. sabia né? que ia quebrar? Tu sabia que ia quebrar? Ou tu foi levemente pego de surpresa? Fui pego de surpresa. Tá bom, é justo. Beleza. Tem que ser abaixador Pô, de ele tá plástico, lidando com né? muita naturalidade essa brincadeira aqui, pô. Peraí, cara. Aqui é a atuação, É. Cara, aí, bom, então se você... O palito quebra, né? Ou você vê que o paciente está fazendo força ali para manter o palito, beleza, o teste é negativo, é improvável, é menos provável que ele tenha uma fratura de mandíbula. Agora, se quando você tenta rotacionar o palito e o paciente tem mobilidade aqui, né? Ele não consegue manter a mordida, ou o palito ele acaba girando, né, na boca do paciente, quer dizer que é provável que ele tenha realmente uma fratura de mandíbula, né? E aqui na série, eles fazem o teste e depois fazem uma tomografia. Ele grita de dor, né? Eles fazem uma tomografia e confirmam realmente, mostrando que o exame ele tem sim seu papel, tá bom? Físico. Top. É seu papel, tá? Não conhecia. Massa. Tem até o artigo, né, que você trouxe, né? Opa, eu trouxe aqui a referência. Ixi, cadê aqui o mouse? Aqui, pessoal. Aqui, olha aí, ó. Um artigo de 1995 da já citada aqui, né? Do já citado Jornal de Medicina de Emergência. Né? Top. Bacana, né, pessoal? Outro caso que teve foi o irmão que colocou gelo seco pra gravar o brasão da família junto com outro irmão. Os caras... Caidaça, mas que beleza, né? Eu tive a impressão que eles eram, tipo assim, tiktokers, né? Ideia tipo, alguma coisa estranha, assim. né? Até o cara fala, tipo, gado, vocês estão se marcando. E era meio que isso mesmo, né? Brisa errada, né? Mas aí, ó, quem totalmente. já nos alertou sobre os perigos do gelo seco, né? Iberê Tenório, tá? Do canal Manual do Mundo. Esse cara sabe. Esse cara sabe. E se ele falou? Tá falado. Ele falou, tá falado. Beleza. Tá? Ok. Vamos lá, então. Próximo caso. Aqui na passagem de caso. Porque aqui é o seguinte, desde o episódio 1 a gente tá cravando que o Louis vai acontecer alguma coisa com ele. Que ele ia morrer. Que ele, não necessariamente morrer, mas que ele ia ficar grave. E morrer, tá bom, morrer, verdade. A gente falou que ele ia morrer. E o que acontece com ele? Ele para, ele tem a parada cardíaca. Que é a definição de morte, né? Tá bom, verdade. Só que assim, como é que começa, né? Primeiro, começa com o Rob roubando uma cerveja de um familiar que trouxe pro paciente. Aí, o Rob tá totalmente maluco, cara. Do nada ele assim, ó, beleza, não pode cerveja no ambiente hospitalar. Mas aí ele pegar e botar no bolso pra entregar pro outro paciente que tá indo embora. Que ele ia entregar pro Louis, né? Que é o paciente que sofre, infelizmente, né? Ele é alcoolista. Alcoolista. Caraca, ele é alcoolismo. Isso. Saiu, cara, a palavra, meu Deus do céu. Ele vai entregar uma cerveja pro paciente que tem um pequeno problema de alcoolismo. Isso. É totalmente torto, assim, sabe? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas, assim, Não, a gente não faz isso, lembrando, né? Isso me lembrou de um caso na residência onde estava suspeitando que o familiar de algum paciente, assim, era no pronto-socorro, maca no corredor e tal, eu não sabia, então era muito bagunçado, e aí tinha a suspeita de que um familiar de um paciente estava fumando maconha. E aí não sabia quem, não sabia onde, não sabia que. E aí a ação foi, a assistente social começou a cheirar todos os locais, ela ia cheirando para tentar achar o foco da maconha. E acho que ela não encontrou, tá? Que cena, hein? Cara, isso no meu rio foi a fofoca do dia, tá? Como é que é? O aeroporto era restrito? Isso, essa pegada. Tal qual Sherlock Holmes. E pronto, ó, viu? Ó, novamente. Como é que é? O ciclo Ouroboros. Beleza. Você não prova a urina dos seus pacientes para ver se tá doce? E dá o diagnóstico de diabetes?
Glicada é coisa de... Não é? Aí, ó. Sim. Entendi o link direto. Também não. Estão cheirando fluido, coisa. Segue. Prova. Segue. Ó, aí o Rob pega a cerveja pra entregar pro Louis e quando ele chega lá, né? Quer ver? Avança ali. Opa, dormi no ponto. Aí o Langdon já atendeu ele durante o dia, né? E tava prescrevendo benzodiazepínico pra ele porque ele tava começando a tremer. Só que aí no final, na reta final do episódio, o Louis é encontrado assim, né? Inconsciente, Olha né? a carinha do Louis, gente. É um momento pesado, tá? Um momento triste aqui pro Pipoca, porque estamos prevendo esse momento, mas não queríamos que chegasse, né? Eu tava esperando, eu não imaginava que ia ser tão ruim. Que Aí- ele ia dar uma paradinha, né? Isso. Aí Não, eu imaginava que ele ia morrer. Não, eu achei Não, que ele ia ficar é. séptico. Eu achei que ele ia ficar séptico grave. Da mediastinite. Mas lá, ele que- parar do nada assim me pegou um pouco de surpresa. Vocês assim, têm sabe? hipótese? O que vocês acham que é? Hipótese? Cara, Nossa, eu por que nem que o não cara parei pra para? pensar Porque nisso. Eu fiquei tão parar- chocado, né? Que ele faleceu. Porque ele tava taquicárdio, tava taquipneico. É porque disso pra parada parece um Pra parar. salto grande mesmo, né? Talvez Hipocalemia? Uma hipocalemia aqui, ó? Acho que não, né? O Librium, talvez? É, não, o mas- benzodiazepínico deu Acho que Não, não. parada cara. hipóxia. Não, porque foi parecido, né? Não. Tu acha de repente assim, ele Foi tava próximo, já numa né? taquipneia de um paciente acidótico, séptico. Aí deu uma... Aí dá uma rebaixada do benzo e aí ele não consegue mais compensar e para. Talvez, né? É. Sei lá, foi uma carbonarcose, aí mas É. parou, sei lá. É, mas esse negócio da taquipneia também foi esquecido, né? Isso aí Foi. foi falado uma vez e depois É, resolveu. Mas foi. ele tava ficando, tá ligado? Assim, Tava. incomodado. Tava. E aí esse é o cliffhanger do episódio, né? Onde... O que vai ser desse nosso amigo Louis, né? E lembrando que vai ser um trauma do Langdon, né? Que foi ele o cara, toda a história do benzodiazepínico da temporada passada. Vai ser um trauma pro Whittaker, que é o outro que toda temporada de The Pitch, Ele um paciente, mata alguém. o paciente falece na mão dele. E é isso, né? Vamos ver. Vem Vai ser aí- um trauma do Robbie, que tá traumatizado aí, sei lá o que tá Então, acontecendo vamos lá. na cabeça Volta dele. ou não volta? Quem? Acho que volta. Quem? Volta. O Louis. Louis? Tem que voltar, cara. Cara, eu O acho Louis- que não é volta, porque cara. O Louis vai voltar. Tem que dar um diagnóstico pra Não, essa o parada. Louis vai voltar. Eu acho que não volta, cara. Ele vai E é ser feito um entubado. diagnóstico retrospectivo, eu acho. Não, vai ser Não, muito ruim. eu acho que o Louis vai ser entubado ali. Aqui, ó. Intubação. Entubou. Não vai voltar. Ah, não. Então não volta. Entubar e não entubar. Não, beleza. Na verdade, eu pensei uma coisa e falei outra, né? Ele vai ser entubado, vai voltar, Mas mas vai morre- morrer logo, logo Entendi, depois, entendeu? entendi, No entendi. mesmo episódio, Entendi. talvez. Vai ser o episódio... Não. É, eu acho Cara. que isso vai percorrer um episódio, assim, ou talvez Pode um ou ser. dois, entendeu? Porque se ele não Cara, volta, isso. vai ser muito curto, né? E assim, ó, pode ser, isso, pode ser. detalhe, Detalhe, isso que eu quis dizer. o Rob já tava pouquíssimas com o Langdon, Langdon. É. certo? E aí agora então vai ficar menos ainda. Ele vai tentar linkar algum tipo de imperícia ali. E o Rob alguma- gostava do Louis, né? Ia levar É. até a cerveja pra ele, então tinha essa relação, já é conhecido há muito tempo. Então eu acho que a ideia vai ser assim: eles vão ficar 1 ou 2 episódios fritando a cabeça, tentando entender, tentando salvar o Louis, e aí depois ele falece. Tá bom. Pô, beleza. Então, volta, mas morre no mesmo episódio, não volta. Não volta. é. Fechou. É isso. Com ou sem diagnóstico também, né? O meu é volta com diagnóstico, É, não, volta com sem. Ah, eu acho Não, que, não, acho com que algum diagnóstico preventivo eles com vão diagnóstico fazer. eles vão Alguma coisa em dar. retrospecto vai ser feita. Aí vai chegar o Gun, o É. Govi vai estragar tudo. Beleza. Vamos pra sessão de comentários, pessoal? Vamos Bora. lá. Tanatã. Olha aqui. Nicolas Gus 7801, né? Galera do direito. O rapaz que levou o tiro de taser entrou gritando o artigo de lei que diz respeito, injúria racial e intimidação racial. Pesquisa em artigo 2710. Top, né? Então é isso aí, né? A impressão que dá é que tá caminhando mesmo pra um caso onde ele foi agredido pelo segurança com taser e ele tava revoltado com essa situação e encararam como uma agitação psicomotora, né? Exato. E o É. segurança ficou tentando Alguma se coisa justificar de forma psiquiátrica, patética é. ali e tal. Então eu acho que vai ser por aí também. Adorei a referência que você deixou aí. Isso aqui é só pra quem tá vendo. MRS Lari 29, também outra. Ó, comenta bastante. depois do MRSA, vem MRS MRS Lari, Lari. né? 29. E ela comenta bastante também os nossos vídeos, tá? Então ela comentou o seguinte: como ex-motociclista, confirmo. O maior fator de risco para acidente de moto é andar de moto. Eu Nunca concordo. tive nenhuma lesão, talvez porque vendi a moto antes. Ela deve voltar como paciente. Qual era a sua moto, MRS Lari? Depois você responde pra gente. E depois desse vídeo, fui reescutar o episódio 147 das 7 armadilhas dos Ains. Putz, esse episódio Lembrando muito que bom. ele fez a propaganda do episódio melhor que a gente, porque a gente só falou assim, ó, tem um episódio anti-inflamatório aí, a gente nem falou o número, né? Ele Exato. falou. Então, pessoal, ó, a MRS Lari deu a letra aqui, ó. Episódio 147, as 7 armadilhas dos Ains, tá? E aí depois ela dá uma sugestão, ó.
um aguardo do episódio Os Defensores versus Acusadores, com mais clinicagens dos Pô, anti-inflamatórios. é porque defender... A gente Peraí, põe um né? Dá reumato uma e um calma. nefro e deixa ficar trocando uma ideia difícil. aí. Um ortopedista versus o nefro. Né? Quem acusa muito e quem acusa pouco, é tipo isso. 20 nefros versus um ortopedista. Cara, esse episódio ia ser muito Eu também não odeio gosto, esse formato eu também não de vídeo, gosto. cara. Eu Eu odeio, também não cara. gosto. Eu também não gosto. Bora. Já tá demodê também, né? Já saiu de moda. Tá bem. Vamos lá. Nicolas Augusto de novo, tá? 7801, 2 vezes, dobradinha do Nicolas. Do jeito que tá a expectativa pro acidente de moto, melhor já ir revisando os protocolos do ATLS para TCE gurizada. Ó, galera do Sul, né? TMJ, tamo junto, abraço. É melhor a gente ir revisando mesmo. Eu concordo com você, Nicolas. Vem aí, Nicolas. Pode ir. Vamos Isso é dividir. inevitável, né? E aí, o grande, ó, quem vai ler pra nós? Caio Queiroz. Caio Queiroz Ribeiro mandou, eu aposto lá no Spotify, tá? Eu aposto 10 alguma coisa, né? Reais? 10 o quê? 10 o quê? 10 não sabe. bitcoins, 10 milhões. reais. Legal. Que o acidente de moto vai ser com múltiplas vítimas e o hobby pode ser confundido entre as vítimas e acabar recebendo uma conduta errada da Al-Hashimi. E aposto mais 10 bitcoins em ataque hacker mesmo. Acho que a discussão da série vai ser esse conflito de nova tecnologia. Eu concordo com a de baixo, a de cima... Como é A possível de um cima- acidente de múltiplas vítimas na moto? São várias motos? É tipo uma parada de motos, assim? Não, é um Uma engarrafamento. motociata? Uma motociata que todos ferram. Não. Ou um engarrafamento ali, 4, 5 carros de uma vez. Eu consigo imaginar a cena. É. É porque chega umas 5 vítimas ao mesmo tempo, entendeu? Já é É. muito. É que tá tendo uma parade, 4 de julho, né? Pode Deve estar ser. tendo uma parade, um mas- desfile, um bagulho assim, É. né? Pode ser. Tá. Aí, Mas a de baixo eu acho forte mesmo, É. esse ataque hacker. É isso por aí. 10 reais eu entro. 10 bitcoins não. Beleza. Aí vamos lá, aqui ó. Andmin 5894. Eu estou começando a achar que não é o Rob que vai sofrer o acidente. Talvez ele empreste a moto para alguém dar uma volta e essa pessoa é quem vai sofrer o acidente. Faz a voz da próxima aí. Aí a Isabela Cristina 1663 mandou, e se for o Whittaker? O Rob vai sentir uma culpa gigantesca. E aí o Andmin responde, né? Ou Andmin, não sei. Sim! Eu também penso que vai ser ele. Se for, espero que ele não morra, porque ele é meu favorito. Eu também gosto. Cara, eu acho que não vai emprestar a moto, mas assim, ó, no momento que a moto estiver sendo emprestada, se isso acontecer, vai rolar. Todo mundo que tá acompanhando, a gente vai falar assim, pronto, é agora. É ele a pessoa que foi E destinada, aí já né? fala assim, ó, paia, né? Mas eu É. acho que não, sabe por quê? Porque assim, ó, que ser claramente o o Rob, Rob, né? o Rob Tem que ser tá o vivendo uma crise da minha idade ali, né? Então ele parece ser uma pessoa que tem muito apego à sua moto. Não, E esse tipo de e pessoa não empresta a sua moto. E pra dar esse uma momento volta. da série de isso acontecer, um dia antes de 3 meses de férias, né? Parece que é bem o momento onde vai Sim, acontecer um trauma mesmo, né? eu acho que vai ser o Rob que vai dançar dessa vez. Aí, o Luca vai ler pra gente aqui. Ó, o Felipe Duarte, ele comentou: sou enfermeiro e acompanho os reacts de vocês desde o primeiro episódio da primeira temporada, então um abraço pra você. Tá? Top. Pô, eu gostei muito desse comentário. Posso dizer que aprendi muita coisa com vocês, inclusive me instigaram cada vídeo a parar para estudar algo novo. Top. Pode ficar muito feliz com esses relatos, tá? Como enfermeiro, notei algo que vocês não perceberam. O enfermeiro disse que não poderia fazer o ECG dorsal quando o Whittaker pede, porque ele estava supostamente ocupado com um paciente séptico para ir lá para UTI. Só que a cena seguinte corta para ele indo verificar glicemia de um paciente que deu entrada com cetoacidose. Pode ser engraçado, mas mostra como falta de senso crítico em alguns profissionais. Paciente instável admitido no setor com suspeita de síndrome coronariana aguda é uma prioridade de atendimento muito maior do que um paciente já estabilizado no leito. Por sorte, o paciente teve uma PCR e voltou no primeiro ciclo, mas talvez, se o ECG fosse feito de maneira imediata, o Whittaker agisse mais rapidamente e o paciente não evoluísse para a PCR. Foi só um detalhe, mas enfatiza o quanto a classe de saúde como um todo necessita em momentos específicos elencar prioridades mais a fundo. Cara, é perfeito esse comentário. Eu não sei se foi... ele não valorizou ou ele não valorizou o Whittaker, né? Tipo assim, a hipótese... que É só o também tá Resident errado, falando, né? O que também tá errado, assim... Estamos ali para contribuir junto, cada um com as suas opiniões, tem que, né, ponderar em conjunto. E eu gosto que o Felipe já assumiu que o paciente que vai para UTI está estável, porque você não vai transportar um paciente Alguém instável. Exato. Teoricamente. Então ele deve estar estável o suficiente para poder transferir de maca, ir para um outro setor e tudo mais. Então, se esse cara está estável, é melhor você priorizar o que ainda está instável, né? Exato. E tem um outro comentário que eu queria ter feito no episódio, esqueci, foi bom esse gancho. Vocês repararam que o Whittaker já colocou as pás grudadas antes do paciente parar? E aí ele ainda elogiam isso, né? Porque ele tá infarto. O paciente, ele sabia que ele tinha uma chance alta de infarto, estava lá ainda atrás do V7, V8, V9, já colocou as pás, e aí quando o paciente cai, reconhece o ritmo, já aperta o botão, então
o tempo de parada até o primeiro choque é muito baixo. baixo. Pô, eu nunca vi isso, um paciente já colocar as pás no paciente vivo, mas com alto risco de parada, mas muito top, viu? O Ita que ele deu aula aí. Não, foi muito massa, muito massa, assim. Esse é Tem o mais, R1. tem mais comentários? Tem do RCXZ123, né? 1754, ele mandou o tempo do vídeo aqui. Uma dúvida, eu já atendi vários pacientes que vinham com história de tabagismo de longa data. Alta carga tabágica, porém ainda não tinham diagnóstico de DPOC. Nesses casos, como procedemos? Porque já vi um colega escrever DPOC presumido na anamnese e outro reclamar muito, falando que isso não era aceitável. E aí? Cara, tem, ó, isso aí é spoiler, tá? Tem segunda-feira, eu acho que tô pra te dizer que é junto com, isso mesmo. Agora, nesse momento que esse vídeo está sendo lançado, sai um tópico no guia sobre a atualização do Gold, onde ele traz... Guia TDC, ele conversa onde muito. ele traz um pouco sobre ferramentas de screening de DPOC, de rastreio de DPOC, e como tentar fechar o diagnóstico num atendimento de medicina, de atenção primária, sabe? Então, existe alguns scores que fazem você se aproximar do diagnóstico de DPOC, que leva em conta a exposição, quantos maços anos, idade do paciente, e aí nisso esse ponto alto tem um risco bem... uma chance muito maior de ser um paciente com DPOC, que idealmente você tem que confirmar com espirometria, mas pelo menos você já se aproxima o suficiente. Então tem algumas ferramentas novas ainda que o assinante do guia já sabe, eu também não tenho da ponta da língua para falar, porque ainda não saiu, mas é isso daí. Mas eu acho que a ideia aqui então é assim, né? Não é porque satura e fuma é que o cara é DPOC presumido, né? Você tem que ter um mínimo assim, de evidência, convicção ali, usar essas ferramentas para dizer que, olha, é presumido o diagnóstico de DPOC, tudo bem você tomar umas condutas ali iniciais de pronto-socorro e perseguir o diagnóstico, né? Tem que ficar aquele incômodo ali, né? Só deixar DPOC presumido, esquecer. Ficar por isso mesmo. Ou então, DPOC presumido e aí na próxima ida ao pronto-socorro, o presumido já some, já vira só DPOC, como se ele já tivesse. É como o Pedro falou, né? DPOC presumido, então hoje o cara já tem 88, 91 de alvo de saturação. Muita coisa se presume, né? Tá bom. Ótimo comentário, viu? Parabéns. Valeu. Então, pessoal, acho que é isso. Terminamos, né? Mais uma. Esse foi difícil, tá? Esse aqui a gente muito teve... problema técnico aqui com a câmera, apanhamos um pouco, tá? Então vocês vão ver que... rolou várias... Tá meio, né? Sim, mas tudo bem, vai dar certo. Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, por gentileza. Compartilhar com a galera e deixar o like. A gente se vê na semana que vem. Comentem aí o que vocês quiserem. E uma pergunta para finalizar. O que vai acontecer com o Lui? Tá? Então aqui rolou 3 apostas diferentes, quero saber de vocês agora. O que vai acontecer? Manda aí. Nos vemos. Tchau, galera.